Há momentos na vida em que sentimos um chamado silencioso dentro do coração. Não é um barulho, não é um grito, não é uma exigência, é algo suave, quase imperceptível, mas profundamente real. Padre Alex Nogueira costuma dizer que esse primeiro toque da graça é como uma luz tênue que começa a se acender numa sala escura. Ela não ilumina tudo de uma vez, mas revela o suficiente para que a gente perceba que existe um caminho, e é justamente esse chamado interior que marca o início de toda a jornada de fé. Quantas vezes caminhamos perdidos, distraídos com as preocupações do dia a dia, acreditando que temos tudo sob controle, mas então, de repente, no meio da correria, sentimos algo diferente, um incômodo, um desejo de mudança, uma saudade de Deus que não sabemos explicar. É assim que o Senhor nos chama de modo discreto, porém profundo. Como disse o profeta Isaías: Eu te chamei pelo nome, tu és meu. E quando Deus nos chama, mesmo que tentemos ignorar, algo dentro de nós desperta. Padre Alex fala muito sobre esse movimento de retorno ao coração de Deus. Ele lembra que nenhum de nós está aqui por acaso e que a fé não começa quando decidimos ser religiosos, mas quando percebemos que somos amados antes mesmo de responder ao amor. Existe uma beleza imensa em descobrir que Deus sempre dá o primeiro passo. Ele vai ao nosso encontro, espera pacientemente e acende em nós esse desejo de voltar. É por isso que tantas pessoas, ao ouvirem uma homilia, uma música, ou até mesmo ao passarem diante de uma igreja aberta, sentem algo inexplicável. São pequenos sinais, como bilhetes deixados por Deus no caminho. E quando finalmente paramos para escutar, percebemos que esse chamado não é apenas para melhorar de vida, mas para viver uma vida nova, uma vida transformada, cheia de sentido, de paz e de propósito. Hoje, neste primeiro capítulo da nossa jornada, e convite simple permitir subir esse chamador, Deus não força ninguém, mas Ele insiste com amor. Ele sussurra ao nosso coração, porque sabe que só quem escuta pode decidir caminhar. E a verdadeira transformação começa quando damos o primeiro passo, o passo de voltar. Muitas vezes buscamos a paz como se ela fosse algo que pudéssemos comprar, conquistar ou até mesmo merecer. No entanto, a verdadeira paz, aquela que realmente transforma e preenche o coração, é um dom de Deus, um presente que Ele nos dá em momentos de silêncio e entrega. Padre Alex Nogueira, em suas pregações, sempre lembra que a paz verdadeira não depende das circunstâncias externas, mas de uma relação profunda com o Senhor. Jesus, em João 14, Argiti, diz: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Ele nos oferece uma paz que ultrapassa toda a compreensão humana, uma paz que não é afetada pelas tempestades da vida, pelas dificuldades ou pelas preocupações cotidianas. Esta paz é a serenidade de saber que, em meio aos desafios, Deus está conosco e que Ele nunca nos abandona.
Padre Alex destaca que a paz verdadeira não vem de uma situação perfeita, mas do reconhecimento de que, em meio às tribulações, Deus caminha ao nosso lado. Ele cita frequentemente São Paulo, que nos ensina em Filipenses 4, 6 até 7, a não nos preocuparmos com nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, fazermos nossos pedidos conhecidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Em nossa vida diária, encontramos várias fontes de ansiedade e agitação. O mundo moderno, com sua pressa, suas pressões e sua falta de silêncio, nos leva a crer que a paz está em realizar mais, em ter mais ou em estar em mais lugares. Mas, como nos ensina a palavra de Deus, a verdadeira paz está no encontro íntimo com o Senhor, no momento em que nos retiramos do barulho do mundo para ouvir sua voz suave e amorosa. A busca pela paz verdadeira nos chama a um espaço de interioridade, onde podemos parar e refletir sobre a presença de Deus. Quando nos aquietamos diante dele, abrimos espaço para que ele nos preencha, nos cure e nos dê a paz que não vem de fora, mas de dentro. Essa paz não elimina os desafios da vida, mas nos dá forças para enfrentá-los com coragem e esperança. Hoje, convidamos você a experimentar essa paz, a paz de saber que, não importa o que aconteça ao nosso redor, Deus está no controle e Ele cuida de nós. Padre Alex nos lembra que, ao entregar nossos medos e ansiedades a Deus, encontramos a verdadeira serenidade, aquela que somente Ele pode dar. Dentro de cada um de nós existe um espaço onde luz e sombra convivem em constante tensão. É um campo de batalha silencioso, onde nossa vontade, nossas emoções e nossas fraquezas se enfrentam todos os dias. Padre Alex Nogueira costuma dizer que a vida espiritual é marcada por essa luta interior, não entre o bem e o mal do lado de fora, mas dentro do nosso próprio coração. É ali, no mais profundo de nós, que travamos as batalhas mais decisivas. São Paulo descreve esse conflito de forma impressionante em Romanos 7. 19 Newtonão, faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Isso eu faço. Todos nós já experimentamos essa realidade. Queremos perdoar, mas o ressentimento fala mais alto. Queremos confiar, mas o medo insiste em retornar. Queremos rezar, mas a distração toma conta. Essa luta não é sinal de fracasso, mas de humanidade e, mais ainda, é sinal de que estamos vivos espiritualmente. Padre Alex explica que o inimigo tenta nos enganar, fazendo-nos acreditar que essa batalha interior significa que não somos dignos do amor de Deus. Mas a verdade é ao contrário, justamente porque somos amados. Somos chamados a lutar. Deus nos dá forças, luz e discernimento para que não sejamos vencidos pelas sombras que ainda existem dentro de nós. Ele não se escandaliza com nossas fraquezas. Ao contrário, é nelas que Ele derrama sua graça com maior intensidade,
Muitas pessoas pensam que os santos nunca tiveram conflitos internos. Mas isso é um grande engano. Os santos não são pessoas que não lutaram, são pessoas que não desistiram de lutar. Santa Teresa de Ávila enfrentou secas espirituais profundas. São Francisco de Assis travou batalhas internas intensas antes de abraçar plenamente sua vocação. Até mesmo São Pedro, tão impulsivo, precisou ser purificado para se tornar a pedra da Igreja. Assim como eles, nós também somos chamados a enfrentar nossas sombras com coragem e humildade. Quando reconhecemos que existe dentro de nós essa luta, deixamos de temer o processo de conversão, e é nesse processo que Deus nos amadurece. Ele nos molda, nos corrige com amor e nos fortalece. Como o oleiro que trabalha o barro com paciência até que a peça esteja pronta. Hoje, o convite é simples. Não tenha medo da batalha interior. Não desanime quando perceber que ainda existe escuridão dentro de você. A luz de Deus não nos é dada para esconder, mas para iluminar cada canto do nosso coração. E, como ensina Padre Alex, Cristo não nos pede perfeição imediata, mas fidelidade diária. A cada luta vencida, mesmo que pequena, nos tornamos mais próximos de Deus e mais fiéis ao propósito que Ele tem para a nossa vida, em um mundo tão barulhento como o nosso, onde tudo exige respostas rápidas, opiniões imediatas e uma presença constante. A experiência do silêncio parece quase estranha, mas é justamente nesse espaço silencioso que Deus fala com mais profundidade. Padre Alex Nogueira sempre recorda que o silêncio não é ausência, é presença. É no silêncio que o coração se abre, que a alma respira e que a graça encontra espaço para agir. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos que antes de cada grande decisão, ele se retirava para lugares solitários a fim de rezar. O Filho de Deus, que tinha toda a sabedoria e poder, escolhia o silêncio para escutar a vontade do Pai. Isso nos ensina que a vida espiritual não cresce no barulho, mas no recolhimento, e é por isso que a prática do silêncio se torna tão essencial para quem deseja uma relação verdadeira com Deus. Padre Alex conta que muitas pessoas chegam até ele dizendo que não conseguem rezar, que a mente não para, que o coração está inquieto, e a resposta que ele sempre oferece é simples, mas profunda. Comece ficando em silêncio diante de Deus. Não precisa de palavras, não precisa de fórmulas, não precisa de longas meditações. Basta estar ali, presente, deixando que o Senhor faça o que só Ele pode fazer. Há um testemunho que Padre Alex costuma mencionar, o de uma mulher que vivia em profunda ansiedade. Ela buscava respostas, soluções, sinais visíveis, e nada parecia aliviar seu coração. Até que um dia, orientada pelo próprio padre, ela decidiu passar apenas 10 minutos em silêncio diante do Santíssimo Sacramento. 10 minutos sem pedir nada, sem reclamar, sem exigir, apenas olhando, respirando, deixando Deus olhar para ela. E foi ali, naquele pequeno intervalo, que ela sentiu a primeira gota de paz que há anos não experimentava. Uma simples decisão de silenciar abriu espaço para uma transformação interior.
O silêncio diante de Deus nos purifica. Ele nos mostra que não precisamos controlar tudo, que não precisamos resolver tudo imediatamente. Quando silenciamos, deixamos de ser protagonistas e permitimos que Deus seja Deus em nossa vida. E é nesse espaço sagrado que Ele nos cura, nos orienta, nos fortalece e, muitas vezes, nos revela aquilo que tanto buscamos. Hoje, o convite é claro: faça do silêncio um hábito espiritual. Desligue o barulho exterior e interior. Reserve alguns minutos do seu dia para simplesmente estar com Deus. Como diz Padre Alex, o silêncio é a linguagem daqueles que confiam. E quem confia encontra paz porque aprende a ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Muitas vezes, carregamos dentro de nós feridas profundas, lembranças de momentos dolorosos, traumas que nos marcaram e nos fazem duvidar do amor de Deus por nós. A vida nos ensina que a dor, embora inevitável, não precisa ser permanente. Padre Alex Nogueira ensina que Deus tem um poder imenso para curar as feridas do coração. Ele não apenas conhece nossas cicatrizes, mas as vê com um olhar de misericórdia, pronto para restaurar e dar nova vida. A cura de Deus não é uma cura superficial. Ela vai além da simples resolução de problemas externos. Ela toca as raízes da nossa dor. É como um médico que não apenas trata o sintoma, mas vai até a causa. E, muitas vezes, essa causa está em nossa história, em momentos de rejeição, abandono ou falhas que experimentamos, mas a boa notícia é que, para Deus, não existe ferida que seja incurável em sua caminhada. Padre Alex tem testemunhado inúmeras histórias de pessoas que, após anos de sofrimento e amargura, experimentaram uma profunda cura interior. Ele conta de uma mulher que sofria com o peso do ressentimento por conta de uma traição do marido. Ela não conseguia perdoar, e isso estava destruindo sua paz. Durante um retiro espiritual, ela decidiu se entregar ao Senhor, pedindo a graça do perdão. Foi naquele momento que ela sentiu a presença de Deus de forma tão forte, como um abraço acolhedor. E, a partir de então, começou a experimentar a cura das feridas mais profundas. Esse processo de cura é gradual, mas é verdadeiro. Padre Alex nos lembra que, quando permitimos que Deus entre nas nossas feridas, Ele não só as cura, mas transforma a dor em uma experiência de amadurecimento espiritual. Ele nos ensina a perdoar, a nos reconciliar e a liberar o peso das mágoas que carregamos. A cura de Deus nos leva a uma liberdade que vai além da ausência de dor. Ela nos proporciona uma nova visão sobre nós mesmos e sobre os outros. Como está escrito no Salmo 147, 3. Ele cura os de coração quebrantado e cura as suas feridas. Essa cura não significa que tudo desaparece, mas significa que a dor perde o poder de nos escravizar. Em vez de sermos definidos pelas nossas feridas, passamos a ser definidos pelo amor e pela misericórdia de Deus. Hoje, o convite é para que você entregue suas feridas nas mãos de Deus.
Não há dor que Ele não possa curar. O Senhor é o médico dos corações quebrantados, como Ele mesmo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5. A cura que Ele oferece vai além do que podemos imaginar. E é essa cura que nos prepara para viver plenamente a liberdade dos filhos de Deus. Viver como filhos da luz é um chamado que ressoa profundamente no coração de todo cristão. Padre Alex Nogueira nos recorda que, ao recebermos o batismo, somos iluminados por Cristo e convidados a refletir essa luz no mundo. Mas, em meio às dificuldades, injustiças e turbulências da vida, muitas vezes esquecemos que fomos feitos para brilhar, não com uma luz própria, mas com a luz que vem de Deus. A carta aos Efésios nos lembra claramente: outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. F5. Essa passagem ecoa de forma muito forte na espiritualidade que Padre Alex transmite em suas pregações. Ele explica que ser luz não significa ser perfeito, mas ser transparente, sincero e aberto à ação de Deus. A luz não se impõe, ela apenas ilumina. Da mesma forma, nossa missão não é impor fé, mas irradiar a presença de Cristo através de atitudes que tocam os corações. Padre Alex conta que muitas transformações profundas começam dentro de casa. No ambiente familiar, ele fala sobre o testemunho silencioso de tantas mães com fé perseverante, rezam por seus filhos, por seus maridos e pela unidade do lar. Ele recorda a história de uma mãe que, durante anos, nunca deixou de rezar o terço todos os dias, mesmo quando parecia que nada mudava. Ela continuava firme e, com o tempo, aquela luz de fé transformou o coração de toda a família, trazendo reconciliação, nova esperança e um amor renovado. Ser filhos da luz é viver com coerência. Mesmo quando ninguém está vendo, é escolher fazer o bem sem esperar aplausos. É oferecer uma palavra de conforto a quem está sofrendo. É estender a mão ao necessitado. É ser paciente quando tudo parece exigir pressa. A luz que vem de Deus se manifesta nas pequenas atitudes de amor que servais, somadas, iluminam toda a nossa caminhada. E o mais bonito é que, quando nos tornamos luz, ajudamos também outras pessoas a encontrar o caminho. Uma pequena chama pode acender muitas outras. Padre Alex gosta de repetir: quem vive na luz inevitavelmente ilumina alguém. E essa iluminação não acontece por esforço humano, mas pela graça que recebemos ao nos aproximarmos de Deus. Hoje, o convite é este: deixe Cristo brilhar através de você. Permita que a luz da fé ilumine seus pensamentos, suas escolhas e suas atitudes. E, mesmo que o mundo ao seu redor pareça escuro, lembre-se, a menor luz é capaz de vencer a escuridão. Caminhe como filho da luz, e a luz de Deus guiará seus passos. A Eucaristia é o coração pulsante da fé católica, a fonte de onde brota toda a força espiritual que sustenta a nossa caminhada. Padre Alex Nogueira, em suas homilias e reflexões.
sempre enfatiza que a Eucaristia não é apenas um símbolo, mas a presença real de Jesus vivo, verdadeiro e totalmente entregue por amor a nós. É no altar que o céu toca a terra. E é no sacrário que encontramos um refúgio seguro para a alma cansada. Quando participamos da Santa Missa, não estamos diante de um simples ritual. Estamos diante do próprio Cristo, que se oferece ao Pai e se entrega por nós. Padre Alex costuma lembrar: se soubéssemos o valor da missa, jamais perderíamos uma. Cada comunhão é um encontro íntimo com Jesus, um renovar de forças, uma cura silenciosa que toca nossas fragilidades mais profundas. É ali que Ele nos sustenta, nos fortalece e nos ensina a amar como Ele ama. Um dos aspectos mais belos da espiritualidade que Padre Alex transmite é o amor pela adoração ao Santíssimo. Ele conta que, muitas vezes, ao se colocar diante do sacrário, sans palavras, apenas olhando para Jesus Eucarístico, encontra respostas que não podia imaginar. Ele testemunha também histórias de fiéis que recuperaram a paz interior simplesmente passando um tempo diante de Jesus no silêncio do coração, porque ali, na luz suave do sacrário, o Senhor fala sem dizer uma palavra. Uma senhora que frequentava as missas diárias relatou que atravessou um momento extremamente difícil, perda de emprego, problemas familiares e um profundo cansaço emocional. Ela contou ao Padre Alex que só conseguiu permanecer de pé porque, todos os dias, passava alguns minutos diante do Santíssimo Sacramento. Não pedia nada, apenas ficava ali. E ela dizia: quando eu saía da igreja, parecia que Jesus tinha segurado minhas mãos e colocado um pouco de força nova dentro de mim. A Eucaristia é exatamente isso: força, cura, presença e amor. É um remédio para a alma e um alimento que nos transforma dia após dia. Quando adoramos Jesus no Santíssimo, permitimos que Ele molde nosso coração, nos ensine a perdoar, nos ajude a confiar e nos dê coragem para enfrentar as batalhas da vida. Hoje, o convite é para que você se aproxime da Eucaristia com mais amor e consciência. Participe da missa com o coração aberto. Adore Jesus no sacrário sempre que puder. Permita que Ele seja a luz que guia seus passos. Como dizia Padre Alex: quem se alimenta de Cristo nunca caminha sozinho. Que essa verdade ilumine sua fé e transforme sua vida. Os desafios da vida muitas vezes nos surpreendem, chegam sem aviso e parecem maiores do que nossas forças. Mas Padre Alex Nogueira ensina que as provações não são castigos e muito menos sinais de abandono de Deus. Pelo contrário, ele afirma que os desafios são como uma verdadeira escola onde o Senhor nos molda, fortalece e ensina a amadurecer espiritualmente. Nada em nossa vida acontece por acaso, e até as dores que enfrentamos podem se tornar ferramentas de santificação. A carta de São Tiago nos traz uma verdade profunda. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando passarem por diversas provações, pois a prova da fé produz perseverança TG1. Arda o 100.
Esse ensinamento parece difícil, especialmente quando estamos no meio de uma tempestade. No entanto, Padre Alex recorda que é justamente nas situações mais difíceis que Deus trabalha com mais intensidade em nosso coração. Ele cava fundo, remove aquilo que nos impede de crescer e nos prepara para receber bênçãos maiores. Padre Alex gosta de comparar as provações ao processo de lapidar uma pedra preciosa. O lapidador não destrói a pedra, ele a aperfeiçoa. Cada golpe, cada atrito, cada fragmento retirado revela um brilho escondido. Assim também Deus faz conosco. Ele usa situações que não entendemos para revelar em nós uma beleza que nem imaginávamos ter. E, quando olhamos para trás, percebemos que a dor não veio para nos destruir, mas para nos tornar mais fortes, mais conscientes e mais confiantes em Deus. Há muitas histórias que confirmam isso. Jovem, por exemplo, contou a Padre Alex que atravessou um período de grande dificuldade financeira. Ele perdeu o emprego, enfrentou dívidas e sentiu sua fé vacilar. Mas, nesse momento, começou a rezar com mais intensidade e passou a confiar mais profundamente na providência divina. Mês depois, não apenas conseguiu um emprego melhor, como descobriu um novo propósito de vida: ajudar pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que ele viveu. A provação o transformou não apenas externamente, mas interiormente. As provações, quando entregues a Deus, deixam de ser peso e se tornam instrumentos de crescimento. Elas nos ensinam a depender menos de nós mesmos e mais da graça divina, nos aproximam de Deus e nos fazem experimentar uma fé mais madura, mais firme e mais autêntica. Como diz Padre Alex, as provações revelam quem somos e quem Deus deseja que nos tornemos. Hoje, o convite é este: não veja seus desafios como inimigos, veja-os como parte do processo de Deus em sua vida. Confie, mesmo quando não entender. Permaneça fiel, mesmo quando tudo parecer difícil, porque, no tempo certo, Deus transforma toda a prova em vitória e cada lágrima em um capítulo novo da sua história. Existem momentos em nossa vida espiritual em que nos sentimos como se Deus estivesse em silêncio. Talvez você tenha experimentado isso, orações que parecem não ser ouvidas, momentos em que se sente distante de Deus, como se Ele estivesse ausente. Padre Alex Nogueira compartilha, com frequência, sobre esses períodos conhecidos na tradição cristã como a noite escura da alma. São momentos difíceis, onde nossa fé é testada. Mas também é nesses momentos que Deus está mais próximo do que nunca. São João da Cruz, o grande místico espanhol, descreveu a noite escura como um tempo de purificação, onde Deus, de forma silenciosa, trabalha em nossa alma, tirando as camadas de egoísmo e orgulho para nos fazer mais próximos dele. Padre Alex explica que, embora não possamos compreender o que está acontecendo durante esses períodos, Deus está agindo em profundidade. Ele está nos transformando, mesmo quando não conseguimos perceber. Muitas vezes, pensamos que
Deus nos abandona quando, na verdade, Ele está nos conduzindo a uma fé mais profunda, quando tudo ao nosso redor parece escuro e quieto. Deus está nos chamando a confiar não no que vemos, mas no que Ele promete. A fé verdadeira não depende de sinais visíveis, mas de um coração que acredita, mesmo sem entender completamente. Padre Alex compartilha a história de uma mulher que, durante anos, passou por um período de grande desolação espiritual. Ela orava todos os dias, mas parecia não receber respostas. Ela sentia que Deus estava distante. No entanto, depois de muitos anos de perseverança, ela começou a perceber que esse silêncio de Deus foi, na verdade, um tempo de preparação para algo mais profundo em sua vida. Ela foi capaz de confiar em Deus de uma maneira que nunca havia experimentado antes. E foi naquele silêncio que sua fé foi forjada e sua vida transformada. Às vezes, Deus não fala em palavras ou sinais. Ele fala no silêncio, e nesse silêncio, Ele nos ensina a confiar, a esperar e a caminhar pela fé. Como diz o Salmo 46, Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quando Deus parece em silêncio, é um convite para nos aquietarmos e descansarmos em sua presença, confiando que Ele está trabalhando de maneiras que ainda não podemos ver. Hoje, o convite é para que você não tema os períodos de silêncio. Não se desespere quando sentir que suas orações não estão sendo ouvidas. Em vez disso, use esses momentos para aprofundar sua confiança em Deus, sabendo que, mesmo no silêncio, Ele está mais perto do que nunca. Como nos lembra Padre Alex, Deus não se esconde. Ele apenas quer que busquemos mais profundamente. Perdoar é um dos maiores desafios da vida cristã. Muitas vezes, somos feridos por palavras, atitudes ou até traições que marcam profundamente nossa alma. O perdão pode parecer difícil, quase impossível em algumas situações. No entanto, Padre Alex Nogueira nos ensina que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão de confiar a Deus as feridas que carregamos e permitir que Ele nos cure. Jesus nos ensina em Mateus 18, 21 até 22, Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. E Jesus responde, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, o perdão. Então, não tem limites. Não é algo que fazemos por obrigação, mas uma escolha que fazemos em resposta ao perdão imenso que recebemos de Deus. Padre Alex enfatiza que perdoar não significa apagar a dor ou esquecer a ofensa. O perdão é uma ação espiritual que liberta a alma do peso da vingança e do ressentimento. Quando não perdoamos, nos tornamos prisioneiros das nossas próprias emoções. Mas, ao perdoar, nós nos libertamos e permitimos que a paz de Deus invada nossos corações. Uma história que Padre Alex compartilha frequentemente é a de um homem que, após perder um filho em um acidente, nutriu por anos um ódio profundo contra o responsável pela morte do seu filho.
Ele não conseguia aceitar que a vida tivesse sido tirada daquela maneira. E o ressentimento consumia sua alma. Porém, depois de muito tempo em oração, ele começou a sentir o chamado do Senhor para perdoar. Não foi fácil, mas ele decidiu dar o primeiro passo. E, quando se reconciliou com o homem que havia causado o acidente, algo profundo aconteceu em seu coração. Ele sentiu o peso do ódio ser retirado e a paz de Deus entrar em seu lugar. Padre Alex lembra que o perdão é uma graça, um presente que Deus nos oferece, mas também uma escolha que devemos fazer todos os dias. Não podemos esperar sentir vontade de perdoar muitas vezes. As emoções não seguem a razão. Precisamos decidir perdoar, mesmo quando não sentimos isso. O perdão é um ato de confiança em Deus, que nos dá forças para amar até os nossos inimigos. Hoje, o convite é para que você se liberte do peso da mágoa. Se há alguém que você precisa perdoar, saiba que o perdão não é um favor que você faz ao outro, mas um favor que você faz a si mesmo. Ele liberta sua alma e restaura a paz que só Deus pode oferecer. Como nos ensina Padre Alex, o perdão não apaga a dor, mas faz com que ela não controle mais a nossa vida. A oração é o fio invisível que nos conecta diretamente com Deus. Padre Alex Nogueira, em suas reflexões, nos ensina que a verdadeira oração não está nas palavras que dizemos, mas na sinceridade do coração com que nos dirigimos a Deus. Muitas vezes, procuramos orações longas, cheias de termos elaborados, mas o Senhor nos ensina que, muitas vezes, o mais importante é a simplicidade. Uma oração simples, feita com amor, pode ser mais poderosa do que 1000 palavras vazias. Jesus mesmo nos mostrou o poder da oração simples. Em Mateus 6, Tidalba, ele nos alerta para não usarmos repetições vazias, mas para orar com um coração aberto, buscando sempre a vontade do Pai. Ele nos ensinou que a oração não é uma questão de convencer Deus a agir, mas de abrir nosso coração para a ação dele em nossa vida. Padre Alex conta que, muitas vezes, as pessoas chegam até ele dizendo que não conseguem orar, que não sabem o que dizer ou como se conectar com Deus. Ele sempre responde que, às vezes, a melhor oração é aquela que não precisa de palavras. Ele compartilha histórias de pessoas que, diante do Santíssimo Sacramento, não diziam nada, mas Fitzavamalha, em silêncio, deixando a presença de Deus os tocar profundamente. Essas orações de silêncio, cheias de confiança e adoração, são algumas das mais poderosas. Em sua própria experiência, Padre Alex testemunha que, em muitos momentos de sua vida, ele não encontrou respostas imediatas para suas perguntas, mas ele sempre soube que a oração é um espaço de encontro, de intimidade com Deus. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, a oração nos dá a paz necessária para confiar na sabedoria de Deus. Ele nos ensina a orar não apenas em momentos de necessidade, mas também em momentos de gratidão, oferecendo a Ele o nosso coração,
nossas alegrias e nossas dores. Há também um testemunho que Padre Alex compartilha sobre um homem que, depois de perder o emprego e enfrentar muitos desafios, começou a orar de forma mais pessoal e íntima. Ele começou a falar com Deus como se estivesse conversando com um amigo, compartilhando suas preocupações, suas ansiedades, mas também suas esperanças. E, com o tempo, ele percebeu que sua vida começou a se transformar. Não porque suas circunstâncias mudaram imediatamente, mas porque ele passou a ter uma relação mais profunda com Deus, sentindo sua presença em cada passo. Hoje, o convite é para que você descubra o poder da oração simples e sincera. Não importa o quanto você ache que não sabe orar, ou que suas palavras não são suficientes, Deus não olha para a complexidade das nossas orações, mas para a pureza e o amor com que nos entregamos a Ele. Como nos ensina Padre Alex, Deus escuta não a perfeição das palavras, mas a sinceridade do coração. Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra para sermos mais, fazermos mais e conquistarmos mais. As expectativas externas são muitas, e muitas vezes nos sentimos sobrecarregados pela pressão de cumprir papéis e metas. Mas Padre Alex Nogueira nos ensina que, apesar de tudo isso, nossa verdadeira prioridade deve ser buscar primeiro o reino de Deus, como Jesus nos ensina em Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. É fácil nos perdermos nas exigências da vida diária, especialmente quando estamos tão envolvidos com os afazeres e responsabilidades. Mas Padre Alex nos lembra que a verdadeira paz vem do momento em que colocamos Deus em primeiro lugar. Isso não significa ignorar nossas responsabilidades ou buscar uma vida de inatividade. Ao contrário, significa que devemos viver nossas vidas com um coração centrado em Deus, onde todas as nossas decisões e ações se alinham com a sua vontade. Ele conta a história de uma pessoa que, ao longo dos anos, tentou cumprir todas as expectativas que a sociedade impôs. Trabalhava incansavelmente para ter sucesso e reconhecimento, mas se sentia vazio, como se nunca fosse suficiente. Dia, e ele decidiu, por um impulso de fé, dedicar mais tempo à oração e à meditação sobre as palavras de Jesus. Ao fazer isso, ele percebeu que a verdadeira felicidade não vinha das conquistas externas, mas de um coração que estava em paz com Deus. Essa mudança de foco fez toda a diferença em sua vida. Padre Alex explica que buscar primeiro o reino de Deus não significa abandonar nossos sonhos ou metas, mas sim confiar. Quando Deus é nossa prioridade, Ele nos guia e nos dá sabedoria para tomar as decisões certas. A busca por Deus transforma a nossa maneira de ver o mundo e a vida. Quando colocamos Deus no centro, as preocupações e o medo começam a diminuir, porque sabemos que Ele cuida de nós em todos os aspectos da nossa vida. Outro aspecto importante que Padre Alex ensina é que a busca pelo reino de Deus também envolve um compromisso com a justiça e a misericórdia. Não podemos buscar a Deus de maneira isolada.
sem nos importar com o próximo. Ele sempre lembra que a verdadeira espiritualidade se reflete no modo como tratamos os outros, especialmente os mais necessitados. Quando buscamos o reino de Deus, buscamos viver de acordo com seus mandamentos e seu amor. E isso inclui a compaixão, o perdão e a solidariedade. Roger, o convite é para que você reavalie suas prioridades, busque, acima de tudo, o reino de Deus e sua justiça. Permita que Ele seja o centro de sua vida e confie que Ele guiará todos os seus passos. Como nos ensina Padre Alex, quando Deus é o centro, tudo ao nosso redor se torna mais claro, mais simples e mais cheio de paz. A gratidão é uma das virtudes mais poderosas e transformadoras que podemos cultivar em nossas vidas. No entanto, muitas vezes nos vemos tão focados nas dificuldades e desafios do cotidiano que esquecemos de ser gratos pelo que já temos. Padre Alex Nogueira nos ensina que a gratidão não é apenas uma atitude de agradecer, mas uma maneira de enxergar a vida com os olhos de Deus. É reconhecer que, mesmo nos momentos difíceis, Deus está presente e que, em tudo, Ele está trabalhando para o nosso bem. A palavra de Deus nos lembra constantemente da importância de ser grato. Em 1 Tessalonicenses 5, Shibá, São Paulo nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não se trata de uma gratidão superficial, que ignora as dificuldades, mas de uma gratidão profunda, que reconhece a presença de Deus em todas as circunstâncias. É agradecer não apenas pelas bênçãos visíveis, mas também pelos desafios, porque é através deles que somos moldados e transformados. Padre Alex fala frequentemente sobre o poder da gratidão na cura interior. Ele conta que muitas pessoas experimentam um grande alívio e paz quando começam a cultivar um coração grato. Uma mulher, por exemplo, que vivia constantemente ansiosa e insatisfeita com sua vida, começou a mudar sua perspectiva quando decidiu, todos os dias, anotar 3 coisas pelas quais ela era grata. Esse simples exercício diário transformou sua maneira de ver o mundo. Ela começou a perceber que, embora enfrentasse dificuldades, também tinha muitas razões para ser grata à saúde, à família, o trabalho, até mesmo as pequenas coisas do dia a dia. Padre Alex lembra que a gratidão nos liberta do peso da ingratidão e da frustração. Quando somos gratos, mudamos nosso foco. Em vez de olhar para o que nos falta, passamos a enxergar o que já temos e o que Deus já fez por nós. A gratidão nos conecta com o amor de Deus e nos ensina a ver a vida de uma forma mais positiva e esperançosa. Ela nos torna mais atentos às bênçãos diárias e nos ajuda a viver com mais paz e alegria. Um exemplo claro de gratidão é a atitude de Jesus, antes de realizar o milagre da multiplicação dos pães, levantou os olhos ao céu e agradeceu ao Pai. João 6. Mesmo sabendo que ainda havia necessidades a serem atendidas, Jesus começou com um gesto de gratidão, reconhecendo que tudo vem de Deus. E essa gratidão
abriu as portas para o milagre. Hoje, o convite é para que você comece a cultivar a gratidão em sua vida. Olhe para tudo o que Deus já fez por você, mesmo nas dificuldades. Procure reconhecer sua presença. A gratidão é uma chave que abre a porta para a paz, para a alegria e para o reconhecimento de que, em todas as coisas, Deus é fiel. Como nos lembra Padre Alex, a gratidão é a língua do céu, e quem a fala traz o céu para a terra. Viver de acordo com a vontade de Deus é, talvez, o maior desafio que enfrentamos como cristãos. A vida em Cristo nos chama a um caminho de constante conversão, onde precisamos colocar a vontade divina acima das nossas próprias vontades e desejos. No entanto, Padre Alex Nogueira nos ensina que essa entrega à vontade de Deus não é uma perda, mas uma verdadeira conquista. Quando nos entregamos totalmente a Ele, encontramos a verdadeira liberdade. No Evangelho de Mateus 16, Arzissa, Jesus nos diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essas palavras, muitas vezes difíceis de entender, nos mostram que a verdadeira vida em Cristo é um caminho de renúncia, mas também de plenitude. Não se trata de uma vida de sofrimento sem sentido, mas de uma vida que, ao seguir a vontade de Deus, encontra uma paz que o mundo não pode oferecer. Padre Alex nos explica que, muitas vezes, buscamos cumprir nossa própria vontade em busca da felicidade, mas acabamos nos decepcionando, porque nossas escolhas, sem o discernimento de Deus, podem nos levar para caminhos que nos distanciam da verdadeira paz. A vontade de Deus, ao contrário, é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 12. Quando buscamos viver segundo a sua vontade, estamos escolhendo o caminho que nos conduz à verdadeira felicidade. Ele também compartilha que, para muitos, a vontade de Deus é algo misterioso, difícil de compreender. De fato, há momentos em que a vida nos leva por caminhos difíceis e que não conseguimos entender. Porém, Padre Alex nos lembra que, mesmo nesses momentos de incerteza, podemos confiar que Deus está no controle e que Ele nos conduz por caminhos de sabedoria e graça. Às vezes, é necessário passar por provas, mas sempre com a certeza de que Deus nunca nos abandona. Padre Alex conta a história de uma jovem que, depois de uma grande decepção amorosa, sentiu-se perdida e sem direção. Ela buscou em várias áreas da sua vida a resposta para a sua dor, mas foi só quando se entregou completamente à vontade de Deus, aceitando que Ele tinha um plano perfeito para ela, que ela encontrou paz. Não foi fácil, mas ao aprender a confiar plenamente em Deus, ela descobriu uma nova alegria e uma nova direção para a sua vida. Viver a vontade de Deus nos chama, portanto, a um movimento interior de confiança, entrega e abandono. Isso não significa que seremos perfeitos ou que não passaremos por dificuldades. Significa, sim,
ao nos rendermos ao seu querer, encontramos a força necessária para superar qualquer adversidade e a paz que só Ele pode nos dar. Hoje, o convite é para que você se pergunte: estou buscando viver a vontade de Deus em minha vida? Não é sobre buscar uma vida sem dificuldades, mas sobre encontrar no coração de Deus a verdadeira paz, como nos lembra Padre Alex. Quando entregamos nossa vida a Deus, Ele transforma nossas dificuldades em oportunidades de crescimento e nossa dor em força. A vida cristã é, antes de tudo, um chamado à santidade. Padre Alex Nogueira nos lembra constantemente que todos nós, independentemente de nossas circunstâncias, somos chamados a ser santos. A santidade não é um privilégio de alguns, mas um chamado universal. E, como ele bem diz, não precisamos ser perfeitos para sermos santos, mas precisamos ser fiéis. A fidelidade diária a Deus, mesmo nas pequenas coisas, é o que nos leva a uma vida de santidade. A santidade, no entanto, não é algo que podemos alcançar por nossas próprias forças. Ela é fruto da graça de Deus, que age em nossas vidas através do Espírito Santo. Ao cooperarmos com a graça divina, somos transformados de dentro para fora. E isso acontece não apenas nas grandes decisões, mas nos gestos simples e cotidianos de amor, perdão, paciência e humildade. Padre Alex compartilha frequentemente que a santidade começa no coração. Ele conta que, em sua própria vida, foi nos momentos de silêncio e oração que ele sentiu a verdadeira transformação acontecer. Não foi nos grandes feitos, mas nos pequenos passos de confiança em Deus. Ele nos ensina que cada gesto de amor e cada sacrifício, por mais insignificante que pareça, tem valor diante de Deus. Não há ação pequena demais para ser transformada pela graça de Deus. O exemplo de Jesus é o mais perfeito que podemos seguir. Sua vida foi uma constante entrega ao Pai, uma vida de amor e serviço. Jesus nos mostrou que a santidade não está em fazer grandes coisas, mas em viver com um coração puro e com o desejo de servir aos outros com o amor de Deus. Como ele nos diz em Mateus 20:28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Padre Alex nos ensina também que a santidade não significa uma vida isolada do mundo, mas uma vida imersa no mundo. Mas não sendo dele, somos chamados a viver nossa fé de maneira autêntica, sem medo de ser luz em meio à escuridão. Como diz São Paulo em Filipenses 2:15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual brilhais como luzes no mundo. O caminho para a santidade é um processo constante de conversão e transformação. Não devemos esperar que tudo aconteça de uma vez. A santidade é construída a cada dia, a cada decisão, a cada resto de amor. Padre Alex nos lembra que devemos sempre olhar para a cruz, pois é ali que encontramos o verdadeiro significado da santidade, uma vida totalmente entregue ao amor de Deus e ao próximo. Hoje,
O convite é para que você continue sua caminhada de fé, com o desejo de ser santo em tudo o que faz. Não se deixe desanimar pelas dificuldades ou pelas falhas, mas saiba que cada passo dado em fidelidade a Deus é um passo rumo à santidade. Como nos diz Padre Alex, a santidade não é um destino distante, mas uma jornada diária de amor e confiança em Deus. Na vida cristã, a esperança é uma virtude que nos sustenta, especialmente nos momentos difíceis. Padre Alex Nogueira, em suas pregações, sempre destaca que a verdadeira esperança não é uma expectativa vaga, mas uma confiança firme em Deus, mesmo quando não conseguimos ver a solução imediatamente. A esperança cristã é construída na certeza de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e Ele tem um plano perfeito para nossas vidas. Em Romanos 8, a Escritura nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa passagem nos ensina que, mesmo nas tribulações, podemos confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem. Padre Alex sempre explica que a esperança cristã não ignora a realidade do sofrimento, mas a encara com a certeza de que Deus usará até mesmo os momentos difíceis para nos fortalecer e nos aproximar dele. Ele conta frequentemente sobre pessoas que, ao passarem por doenças graves, perdas familiares ou grandes crises emocionais, encontraram na esperança em Deus uma força que não vinha de si mesmas. Elas não negaram a dor, mas confiaram que, ao final, Deus estava presente, transformando suas dificuldades em momentos de crescimento espiritual. A esperança, então, é o farol que nos guia nas noites escuras da vida. Não é uma esperança que depende do que vemos, mas uma confiança no que não vemos. Mas sabemos que é verdade. Padre Alex também lembra que a esperança não é passiva. Ela exige ação. Esperar em Deus é caminhar, mesmo quando não sabemos onde estamos indo. A esperança nos impulsiona a continuar avançando, a confiar que Deus irá nos guiar e nos ensina a viver com a certeza de que Ele jamais nos abandona. O exemplo de Abraão, que acreditou nas promessas de Deus, mesmo sem saber como seriam cumpridas, é um modelo de esperança ativa em momentos de dificuldade. É fácil perder a esperança e começar a duvidar de tudo, mas é justamente nesse momento que a fé se torna mais importante. Como diz o livro de Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa é para todos nós. Quando colocamos nossa esperança em Deus, Ele nos dá forças para continuar, mesmo quando tudo parece impossível. Hoje, o convite é para que você coloque sua esperança em Deus, confiando que Ele está no controle de sua vida. Não importa o tamanho da dificuldade ou da tempestade que você está enfrentando. Lembre-se de que a esperança cristã é uma esperança viva,
que nos sustenta e nos fortalece a cada dia. Como diz Padre Alex, esperar em Deus não é apenas esperar que Ele resolva os nossos problemas, mas confiar que Ele está conosco em cada passo da nossa jornada.